Hoje é terça-feira, 6 de maio, e o clima já é de decisão para o Botafogo. Logo mais em Valência, na Venezuela, o Glorioso entra em campo para enfrentar o Carabobo em uma partida que pode definir seu futuro na Copa Libertadores da América. A missão é clara, só a vitória interessa. Um empate pode não ser suficiente e uma derrota praticamente sela a eliminação. É vencer ou vencer. E de preferência vencer com autoridade, mostrando por que esse elenco carrega o título de atual campeão continental. Não basta conquistar os 3 pontos, o torcedor quer ver um desempenho digno, especialmente diante de um adversário que, na teoria, é o mais frágil do grupo. O jogo exige mais do que vontade. Exige foco, estratégia e, acima de tudo, entrega. O Botafogo sabe que não pode errar. A equipe venezuelana ocupa a última colocação da chave e, mesmo jogando em casa, apresenta uma série de fragilidades que precisam ser exploradas. O time brasileiro vai precisar mostrar intensidade do início ao fim, com finalizações certeiras e uma postura ofensiva que pressione o Carabobo e o impeça de respirar. O palco da batalha é o estádio Misael Delgado, um local onde o Carabobo tem dificuldades em se impor. Mesmo com um desempenho razoável como mandante em seu campeonato local, o time acumula empates e vitórias apertadas contra adversários de menor expressão. Na última vez que se enfrentaram, o Botafogo venceu por 2-0, com gols marcados já na reta final da partida. Naquele jogo, o Carabobo veio com uma linha de 5 defensores, algo atípico para o time que em seus domínios costuma atuar no tradicional 4-3-3. É provável que volte a esse esquema mais ofensivo hoje, o que pode abrir ainda mais espaços para o ataque alvinegro explorar. O Carabobo tem dificuldades claras em lidar com cruzamentos e jogadas pelas laterais. Congestionam o meio, mas deixam buracos nas pontas. É aí que o Botafogo pode machucar. Em jogadas aéreas, o time venezuelano também demonstra insegurança. Cruzamentos bem executados podem gerar chances claras, mesmo que não tenham se convertido em gols no primeiro encontro. O técnico do Botafogo deve promover mudanças no time titular. Um meio-campista mais central pode começar no banco com outro reassumindo o posto de primeiro volante. O setor ofensivo também deve ganhar reforços com uma dupla de ataque em campo desde o início. O provável 11 inicial conta com John no gol, Vitinho, Jair David, Ricardo Gregory ou Marlon Freitas e Arthur compondo a defesa e o meio. Na frente, Esperase a presença de um ponta mais agressivo e um parceiro de ataque móvel para dar mais volume ofensivo e agredir o adversário desde o apito inicial. A defesa alvinegra, por sua vez, terá de estar atenta aos contra-ataques. O Carabobo é perigoso quando recupera a posse e acelera pelo meio. No primeiro jogo, Berrios foi um dos nomes mais acionados nas escapadas rápidas. Outro destaque ofensivo é Londonho, o artilheiro da equipe, que mesmo menos móvel é uma ameaça constante dentro da área. Os venezuelanos não contam com pontas abertos como os times brasileiros, mas procuram a profundidade pelos extremos e empurram seus jogadores para a área quando há possibilidade de ataque. A compactação do meio-campo do Botafogo será crucial para evitar espaços entre as linhas e impedir que o Carabobo aproveite erros na saída de bola. Mesmo em um campeonato de nível técnico inferior, o Carabobo se destaca por sofrer poucas finalizações, mas isso se deve em boa parte às defesas salvadoras de seu goleiro, que já teve atuações notáveis contra o próprio Botafogo. A precisão nas finalizações será fundamental. O time carioca precisa ser eficiente nas chances que criar. Não dá para desperdiçar oportunidades, principalmente em um jogo com tanto peso. Além disso, a bola parada pode ser uma arma letal. O Carabobo comete muitas faltas próximas da área e é aí que o Botafogo pode encontrar mais uma brecha para balançar as redes. No ataque, os venezuelanos constroem suas jogadas de trás. Tortoleiro, que atua pela direita, retorna ao time após suspensão e canoceios pela esquerda. É o atacante mais perigoso pelos lados. Mesmo com pouca posse de bola, apenas 42,5% no campeonato local, o Carabobo tenta aproveitar os erros adversários para acelerar e buscar os espaços nas costas da zaga. O Botafogo não pode se lançar ao ataque de forma desorganizada. É preciso equilíbrio entre ataque e defesa. Se subir as linhas, deve pressionar com consciência e garantir a cobertura.
O histórico do Botafogo contra clubes venezuelanos inspira confiança. Em 25 confrontos, são 16 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. E essa única derrota nem foi contra um clube local. O Glorioso tem tradição nesses duelos desde os tempos em que goleava seleções formadas por jogadores locais, como na memorável vitória por 11-0 contra um combinado de Caracas que se apresentava como a seleção venezuelana. Hoje, em Valência, o cenário é outro, o futebol é outro, mas a necessidade é a mesma a vencer. O Botafogo precisa quebrar o jejum de gols fora de casa, que já dura 8 partidas. É o momento de jogar com confiança, assumir o protagonismo e mostrar a força de quem almeja o bicampeonato continental. A torcida quer ver raça, intensidade, futebol envolvente e, claro, a bola na rede. Que essa estreia em Valência seja o ponto de virada. A classificação depende disso. A hora é agora. E para que essa noite em Valência marque o começo de uma nova fase na Libertadores, o Botafogo precisa mais do que inspiração, precisa precisão, postura e personalidade. Não é o momento para oscilações. O time que vem alternando atuações boas e outras mais apagadas tem em mãos a oportunidade de consolidar um caminho mais sólido rumo às oitavas. O adversário pode até parecer acessível no papel, mas a Libertadores tem mostrado ano após ano que subestimar qualquer equipe é um risco. O Carabobo, apesar de suas limitações técnicas, é organizado, sabe se fechar e tenta explorar os mínimos vacilos. Cabe ao Botafogo não oferecer essas brechas e manter o controle do jogo do início ao fim. A postura precisa ser de protagonismo, como quem entende o tamanho da responsabilidade. O torcedor espera um time com sangue nos olhos, sem espaço para acomodação. Até aqui, a grande deficiência do Botafogo tem sido a falta de eficácia nas finalizações. Criar o time até cria, mas pecar na hora de concluir já custou pontos importantes em outras oportunidades. Hoje não pode ser assim. É o tipo de jogo que não admite margem para erro. Um escanteio bem batido, uma falta próxima da área humana. Jogada pela linha de fundo com cruzamento afiado, tudo precisa ser aproveitado. Cada lance pode ser o diferencial entre seguir sonhando ou ver o projeto continental ruir ainda na fase de grupos. Outro ponto fundamental é a postura mental do elenco. A pressão existe, a cobrança é natural e o peso da camisa do Botafogo exige muito. Mas é preciso canalizar isso a favor. Jogar com intensidade, mas com inteligência. Ter garra, mas não perder a cabeça. Controlar o ritmo da partida, mas sem permitir que o adversário se sinta confortável. O Carabobo, mesmo limitado tecnicamente, é um time que sabe amarrar o jogo quando tem a chance, sabe fazer o tempo correr, sabe esfriar a partida, sabe dificultar. Se o Botafogo cair nessa armadilha, pode transformar um confronto acessível num drama desnecessário. O esquema tático também será determinante. Com as prováveis alterações no meio-campo e um ataque mais robusto, a expectativa é que o Botafogo pressione desde o início. Com uma linha alta e recomposição rápida, a equipe pode sufocar o Carabobo e impedir qualquer tentativa de reação. Mas para isso funcionar é essencial que o encaixe entre defesa e meio esteja ajustado. Um espaço mal coberto pode ser o convite que o time venezuelano espera para armar o contra-ataque. Berrios e Londônio são jogadores que sabem aproveitar essas brechas. Se receberem a bola no mano a mano, oferecem perigo. A marcação precisa ser firme sem faltas desnecessárias, mas com presença. E aí entra o papel dos volantes. São eles os guardiões da transição. Precisam ser os primeiros a recuperar e os primeiros a construir. A dupla que deve atuar hoje tem essa missão. Marlon Freitas e Gregory, por exemplo, precisam fazer valer sua experiência e garantir o equilíbrio do setor. Arthur, que deve ser uma das peças mais ofensivas no meio, tem o dever de aproximar os atacantes da área adversária. O encaixe entre esses três será o termômetro da partida. Se conseguirem controlar o meio, o Botafogo tem tudo para ditar o ritmo. Caso contrário, será um jogo mais físico e truncado do jeito que o Carabobo quer. Nas laterais é preciso atenção redobrada. Como o Carabobo tende a congestionamento pelo meio, sobra espaço pelos lados. Mas isso é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que o Botafogo pode aproveitar esses corredores para atacar, também precisa garantir que não seja surpreendido pelos extremos venezuelanos, principalmente em jogadas de transição.
Cano Seiles pelo lado esquerdo é rápido e tem bom drible. Do outro lado, o Tortoleiro retorna e é sempre um jogador perigoso. Se não forem neutralizados desde o início, podem incomodar bastante. Agora, falando de história, é impossível ignorar a tradição do Botafogo quando se trata de duelos internacionais. O clube tem um passado respeitável diante de equipes venezuelanas e nunca perdeu para elas. Isso não entra em campo, mas deve servir como combustível. É preciso resgatar esse espírito vencedor, essa identidade de time grande, que impõe respeito e que não se intimida longe de casa. O glorioso precisa se comportar como tal. Há uma camisa pesada do outro lado e ela deve ser honrada com atitude. A sequência sem marcar fora de casa pesa. 8 partidas sem balançar as redes como visitante não condiz com o potencial ofensivo do time e é por isso que hoje precisa ser diferente. A Libertadores exige consistência longe de casa. Ninguém avança longe no torneio jogando só bem em casa. A grandeza vem justamente da capacidade de se impor em campos hostis em gramados ruins, com torcidas pressionando com arbitragem duvidosa, com todos os ingredientes que a competição apresenta. É no desconforto que nascem os grandes feitos, e olhando para o que vem pela frente, não há espaço para tropeços. Além do duelo de hoje, o Botafogo ainda terá pela frente uma pedreira contra um clube argentino. E nesse tipo de cenário, cada ponto conta. Por isso, os 3 pontos desta noite não são apenas desejáveis, são obrigatórios. Vencer hoje é encaminhar a vaga, é chegar com moral, é virar a chave, é reacender a confiança da torcida. É provar que esse elenco tem mais do que potencial, tem poder de reação, tem maturidade, tem gana de levantar mais uma taça. A torcida quer ver isso, quer ver um time que saiba sofrer quando for preciso, mas que não abra mão de jogar, que entenda o peso da camisa, mas que também carregue leveza para tomar decisões com clareza, que encare o jogo com seriedade, mas que não se acovarde. O momento é de transformação, e toda transformação começa com um passo, que esse primeiro passo venha em solo venezuelano, com um futebol seguro, ofensivo e vibrante. O cara bobo pode até vir embalado por uma sequência invicta, mas é preciso lembrar que seus últimos jogos foram contra adversários de menor expressão. Na Libertadores ainda não venceu e no único jogo em casa não passou de um empate. A equipe sofre com a falta de criatividade no meio-campo e depende demais das jogadas individuais. Tem dificuldades em manter a posse e em criar chances de gol a partir de trocas de passes. São aspectos que o Botafogo deve explorar, pressionar a saída, forçar erros, recuperar a bola no campo adversário e acelerar. O cenário está montado para que o Botafogo seja protagonista. O palco é modesto, o rival é limitado, mas a grandeza de um time se mede também pela forma como se comporta diante dos pequenos. Não é apenas sobre vencer, é sobre se impor, mostrar força, mandar um recado para os concorrentes e, acima de tudo, resgatar a confiança do torcedor que sonha com o bicampeonato continental. Portanto, que cada jogador entre em campo com a consciência de que está representando mais do que um clube. Está representando uma história, uma torcida apaixonada, um projeto ambicioso. Está defendendo as cores de um time que já foi gigante na América e que tem tudo para voltar ao topo. Que joguem com alma, com coragem e com inteligência. Que façam valer a viagem. Que hoje seja o dia em que o Botafogo reencontre seus gols fora de casa, reencontre seu melhor futebol e, principalmente, reencontre o caminho da classificação. O momento é agora. O adversário está na frente, o jogo vai começar. E o Botafogo precisa mostrar ao continente que está vivo, forte e pronto para seguir fazendo história. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O Botafogo voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após uma sequência de boas atuações que reacenderam a esperança de sua apaixonada torcida. O clube carioca, tradicional e detentor de uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro, foi amplamente elogiado por jornalistas, comentaristas e torcedores, inclusive rivais, pelas performances sólidas dentro de campo.
O bom momento vivido pelo Glorioso gerou uma verdadeira onda de comentários positivos que agitou a web nesta semana. Em um cenário onde as críticas costumam dominar os debates esportivos, o reconhecimento ao trabalho do time chamou atenção. Internautas celebraram o entrosamento do elenco, a postura tática eficiente e, principalmente, a entrega dos jogadores. Frases como "o Botafogo está jogando o fino da bola" e "dá gosto de ver esse time jogar" se multiplicaram nos comentários de publicações esportivas. Até mesmo perfis conhecidos por manter um tom mais neutro se renderam ao que tem sido apresentado em campo. A boa fase do clube se reflete não apenas nos resultados, mas também no engajamento digital. Hashtags relacionadas ao Botafogo ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, e vídeos com lances e bastidores das partidas viralizaram entre os torcedores. O técnico e alguns dos principais jogadores também viram suas redes sociais dispararem em número de seguidores, reflexo direto do entusiasmo coletivo que tomou conta da torcida. Esse movimento de reconhecimento tem sido combustível para o Botafogo seguir firme em sua caminhada, seja no campeonato nacional ou nas competições internacionais. A torcida, que sofreu com altos e baixos nos últimos anos, agora se permite sonhar. E quando o torcedor do Botafogo sonha, sonha grande, com estádios cheios, vitórias épicas e, quem sabe, títulos que façam justiça ao bom futebol que todos estão vendo. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.